Oi, hoje eu queria falar de um texto, assim, mais inspirado num texto, nos pressupostos do texto, que são os seguintes: do cotidiano ao acontecimento, do acontecimento ao cotidiano. É um texto da Lígia Campos, de Cerqueira Lana e René Oliveira França. Esse, na verdade, é um artigo que eu peguei numa das aulas que eu fiz na pós-graduação da comunicação, e eu queria comentar um pouco sobre ele, porque ele tem tudo a ver e dá uma desgastada no assunto que a gente tem se detido há muito tempo, que é o assunto dessa coisa da quarentena, de a gente estar vivendo uma espécie de repetição, uma repetição intensa e cotidiana dos tempos. E, na verdade, o que ela faz é justamente entender quais são as dinâmicas disso práticas, assim, quais são as proximidades e os distanciamentos das nossas vidas, e como, na verdade, é um acontecimento diante de uma esfera macro, histórica, macro da vida, e um processo também de existir nesse lugar de dentro, né? Então, elas começam com aquela, né, vou começar aqui, eles começam aqui com aquela música do Chico, que é: todo dia ela faz sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual, me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E aí, durante elas, elas vão. Tem uma coisa que é do desempenho, né, das atividades, e como a gente tem uma produção de energia dentro de cada atividade, independente da nossa escolha ou não. A gente não escolhe isso, a gente simplesmente faz simplesmente, não sem nenhuma grande genialidade. A gente simplesmente age a favor de uma rotação, né, dessa rotina automática, e muitas vezes que desgasta em todas as relações, não só com você mesmo, mas com o entorno. Então isso dá uma expressividade a tudo que a gente produz agora, assim. Tem uma coisa, elas falam disso, assim, as autoras falam disso, e colocam como esse conceito desse cotidiano dá uma esbarrada no que se repete, mas ao mesmo tempo é inesperado. Não necessariamente é a mesma energia sempre que você desempenha numa ação, porém você tem um certo grau de surpresa naquilo. Bom, totalmente, eu acho que cabe totalmente na realidade que a gente vive, né? E totalmente dos processos que podem ser alienantes também no cotidiano, né? Então a gente tem um processo de alienação da esfera macro, se você quiser, e só permanecer dentro da sua energia vital, né, de consciência dentro da casa, mas ao mesmo tempo você tem essa possibilidade de alienação total da grande história do que está realmente ali se encontrando, né? Está se encontrando lá de acontecimentos. Do banal ao inusitado, da rotina, invenção e assim por diante. Essa tem uma... Vou ler aqui um trechinho, que é do Dawei, John Dawei. Isso é muito bom, mas ela vai chegar nisso mais adiante. Que é assim: talvez cotidiano contemporâneo, essa citação, né? A da ensaísta Ana Chiara, que é sobre esse fluxo cotidiano, dessa possibilidade do terror, né? Todas as possíveis formas de
rompimento dessa bolha. A citação é: talvez o cotidiano contemporâneo seja essa possibilidade do terror, a cada momento, ou a impossibilidade do cotidiano. Além, é claro, do terror do cotidiano, da mesmice, da chatice, da caretice, ou talvez seja apenas o meu terror cotidiano. Ela tem o que é o processo de andança, né, de andar pela cidade, agora está sendo numa outra esfera, na esfera de trazer pro que é dentro do cotidiano a impossibilidade daquilo ser seu cotidiano. Então, isso de formas múltiplas afasta a gente de um processo de repetição, porque você está tendo que lidar com o terror daquilo, né? Você está tendo que sofrer o terror daquilo. Então, para ela, é um pouco por esse caminho do terrorismo. E uma outra coisa também, que é essa coisa da mesmice, da caretice, são vocábulos, né, que elas evocam para a possibilidade dessas dimensões do que é o cotidiano, para dar o que vai ser escalonado na esfera do macro, né, do acontecimento, ou do acontecimento iminente, uma coisa mais menor do que um grande acontecimento, uma possibilidade de acontecer agora, né? Quando você dá a esfera do acontecimento para o agora, ele parece que ele realmente diminui. Ele não é só o acontecimento, ele é um acontecimento, aconteceu. Então, isso também é uma esfera do acontecimento, isso também é uma possibilidade de acontecer. Vamos ver. Ele exatamente, ele tá com uma força que rompe as expectativas. Ele tá contra esse sentido da ação, porém, ele tá numa contra-afetação, ele tá contra essas esferas de expectativas muito, muito grandes, muito maiores, muito problemáticas. Não, ela cita o Wittgenstein aqui no Investigações Filosóficas sobre qual é a parte? A descrição das coisas, descrição dos objetos como manifestação de estados interiores e a expressão do que se experimenta na linguagem, seção. Bom, aí mais pra frente ela vai dar a dimensão do que a mídia produz, né? Dentro desse processo todo de significação do acontecimento, dessa movimentação, o que a gente conta, quando que aparece, o momento que isso aparece e as formas linguísticas disso tudo reverberar dentro de uma seleção quase... uma seleção, né? Uma seleção de coisas. Uma seleção de acontecimentos para tal acontecimento ser designado como acontecimento. E essas redes que se complexificam, né? Não só são incorporadas como corpos densos de acontecer algo que acontece, mas são partículas irredutíveis sobre um movimento, né? Tem essa palavra movimento, porque o acontecimento não é o acontecimento, ele tem uma dimensão do movimento, né? Por isso que ele é tão presente. Ele tem muito disso. Sim, tem essa ideia, né, que ela vai falar do Deleuze, que o sentido é o próprio acontecimento, e
ser visualizado dentro dessa linguagem. De toda forma, eu acho que a vida ela coloca muito do espaço público, né, acontecer, mídia e cotidiano. Então, como essas formas de ação no espaço público e no espaço privado socializam, e como elas vão se ressocializar agora, é mais o convite que eu fiz, assim, para pensar nesse momento. Uma outra coisa que, diante dessa impessoalidade, né, que traz um grau de impessoal, assim, desses eventos, eles não são só experiências partilhadas, eles são realmente experiências solitárias, né, eles não estão mais sendo discutidos por todos, nem vivenciados por todos na mesma proporção. Eles estão sendo redefinidos em múltiplos aspectos, inclusive na possibilidade deles serem discutidos num monólogo interior, que aí já vai vir uma outra coisa, que é mais das artes presenciais, que é essa reposição do que é essa interioridade e exterioridade. Mas aqui ela não fala disso, ela brinca justamente com a ideia do sujeito produtor de linguagem, né? Não enquanto produtor de muitas camadas de subjetividade. Ele está ligado com isso, não está de forma nenhuma excluindo isso, mas ele está mais no sentido coletivo do que propriamente a gente tentar entender ele como uma produção intensa de vocábulos interiores ou monólogos interiores, como o Stanislavski vai fazer, é uma outra coisa. Ela está falando muito do espaço público, o que difere muito do que ela vai encaminhar nesse processo, nesse campo de problemas, né? E como oferecido isso pra gente enquanto informação, enquanto um poder da descontinuidade, né, dos acontecimentos, porque nos acontecimentos eles têm uma descontinuidade do que estava em curso. Então a linguagem do esperado, que a gente espera de algo, ela é rompida, quebrada, ou então redimensionada, reescalonada a múltiplas ramificações de narrativas, não só de palavras, mas narrativas com imagem e produção de notícias e outras formas de linguagens que rompem o que estava em curso para dar uma dimensão do grande prospecto do que era o cenário. Então o cenário vai ser remapeado dentro da dimensão do cotidiano para uma produção de um acontecimento, dando uma dimensão do cotidiano, né? É sempre uma via de uma troca. Ela nunca é uma via moldada, tipo uma via moldada por isso. Ela é sempre uma troca de ideias e de produção de repetições. Então, dentro daquelas repetições, você tem a possibilidade de entender do que vai ser produzido o acontecimento, como isso vai ser grande ou se vai ser pequeno acontecimento, se vai ser um médio acontecimento ou se não importa muito esse acontecimento aqui, ele vai importar mais adiante. Então aí a gente vai saber, então foi por isso que foi golpe, não é impeachment, que hoje se fala, mas como as fichas não só vão encaixando as coisas, mas elas vão dando nome às coisas, vão tirando significados muito fechados às coisas, vão produzindo novas tentativas mesmo de mapear o que eram os acontecimentos antes e que são agora, o que importa e o que não importa, um pouco a grosso modo.
produzir, tudo na produção do sentido, né. Tem uma questão de moldar, de significar, de forma, de significar, né, de entender o que é o significado daquele daquele acontecimento enquanto uma narrativa. Foi produzindo uma narrativa ali, foram pessoas estavam falando sobre aquilo, aquilo rompe de uma certa forma os exemplos que a gente tem até então, porém ele não ainda tem uma dominação completa do discurso para dizer-se como grande acontecimento, mas tem talvez a possibilidade de expandir-se. Vamos ver. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar. Esse é um texto. Vou ler o resumo do texto aqui. O objetivo desse artigo é investigar a relação entre a vida cotidiana e o acontecimento a partir das conceituações propostas por Luiz Querré, Deleuze e John Dewey. Cotidiano é comumente rompido por acontecimentos, a princípio sem sentido e sem explicação, com forte poder de afetação, que aos poucos vão sendo sedimentados na experiência dos sujeitos. Partimos do pressuposto de que os mídia trabalham para dar significado a esses acontecimentos por meio da linguagem e desenvolvê-lo ao espaço público, já integrado à ordem das coisas do tempo da vida cotidiana. É isso. Qualquer coisa, coloquem coisas no comentário. Podem colocar, vamos discutir sobre ele. Tô aqui, tô aberta para discutir sobre esse texto. Beijão!